O mundo vai acabar, pelo menos na ficção científica. Não olhe para cima. Já viu? Insights sobre o filme. Reflexões, ideias, críticas. E onde eu estou? Hein? Oi! Ei! Será que o Francisco vai ficar com ciúme, gente? Deixa eu apoiar aqui. Vamos lá. Valendo! Coluna Galvão de volta. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Onde eu estou? Eu dei umas dicas aí, mostrei algumas imagens. Vocês adivinharam? Não sei, mas eu também não vou falar, pelo menos por enquanto. Vou mostrar no fim do vídeo, tá? É um jeito de segurar vocês até o fim do vídeo. Mas é aquilo, vocês sabem, eu tô de férias e nas férias eu continuo fazendo vídeos pro meu canal, continuo produzindo. Mas eu não faço vídeos de viagem, pelo menos por enquanto. Eu prefiro fazer vídeos na viagem. Qual a diferença? Bem, os vídeos na viagem são os mesmos vídeos que eu costumo fazer, só que fora de casa. E é o que eu estou fazendo aqui. Vou continuar falando sobre aqueles temas dos quais eu gosto. Gostaram do cenário para a abertura desse vídeo? Bem, no vídeo de hoje, o meu tema não tem nada a ver com isso aqui, pelo menos a princípio. Eu vou falar sobre algo que me pediram nos comentários do vídeo anterior. Pediram para o Garrone, fala desse assunto. E eu resolvi falar desse assunto. Vou arrumar um lugar mais tranquilo para falar, porque aqui eu estou no meio da rua, no alto da cidade, vocês estão vendo que a câmera está balançando um pouco. Eu vou buscar um lugar mais tranquilo para falar. E no fim do vídeo eu falo um pouco mais sobre onde eu estou. Um detalhe importante, nesse vídeo vai ter spoiler do filme, mas eu vou avisar quando tiver spoiler. Então, por enquanto, todo mundo está convidado a assistir. Quando for rolar o spoiler, aí eu aviso. Eu dou tempo de você dar pausa no vídeo, pular o vídeo, mas eu sei que você vai voltar depois para terminar esse vídeo, tá bom? Então vamos pro vídeo dessa semana, gravado em algum lugar dessa cidade aqui. Que cidade é essa? Será que você sabe? Vamos ao vídeo da semana? Bem, atendendo a pedidos, eu vou falar do filme Não Olhe Pra Cima, Don't Look Up, que está na Netflix. Eu vi durante as minhas férias. Teve um burburinho forte nas redes sociais, nas de vocês também deve ter tido. O elenco é assim, estelar. Você tem Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, que está muito bem também, e também tem a Ariana Grande interpretando outra cantora. É um filme assim maravilhoso? Não, mas ele conversa muito com o nosso Brasil de hoje. Então, eu resolvi falar do filme. Primeiro, é bom a gente descrever a primeira cena do filme, o ponto de partida da história. Não é spoiler, é só para entender a premissa, o mote do filme. Uma cientista, interpretada pela Jennifer Lawrence, descobre um cometa. Um cientista, Leonardo DiCaprio, descobre que ele está a caminho da Terra. 6 meses é o prazo. Vai ter físico dizendo que tem vários erros ali, alguns conceitos errados. Vou deixar claro aqui minha ignorância. A minha nota mais alta no vestibular foi física, mas isso faz muito tempo, século XII ou XIII, e eu adoro os vídeos do Neil deGrasse Tyson, mas eu sei muito pouco de física, então vou fingir que tudo ali é possível, que não há qualquer tipo de incoerência técnica. O meu olhar está muito mais para as relações humanas, para o poder, para a hipocrisia, para o papel da imprensa, para o mau-caratismo e para aquele filho da p*** do general que cobra por aquele negócio que... Não vou dar spoiler, fica tranquilo. Também não vou fazer uma avaliação técnica do filme, fotografia, roteiro. Eu li uma crítica, por exemplo, dizendo que o filme tinha uma narrativa arrogante, maniqueísta sobre a ciência. Também teve outra crítica que eu li, de que o filme seria muito de esquerda, já que um dos autores é um ex-assessor do Bernie Sanders, aquele pré-candidato nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Ele é à esquerda do Partido Democrata. Mas eu não vou para esse caminho. A gente, tendo vivido no Brasil de 2020 e 2021, vai ver muita relação com a pandemia. Mas as críticas que eu li foram basicamente relacionando o filme à crise climática. A gente está falando de apocalipse. A diferença é que o apocalipse do filme é mais imediato, 6 meses. E as mudanças climáticas são num prazo não tão curto assim, os sinais não são tão diretos, quer dizer, mais ou menos. Então é isso, resumo da premissa do filme.
Meteoro com mais de 5 quilômetros vindo a caminho da Terra e vai destruir a humanidade. E o filme é isso. Como os cientistas vão convencer as autoridades americanas da gravidade do problema e correr contra o tempo para evitar a tragédia. Vai dar para destruir o cometa? Desviar a rota dele? Não é spoiler, ainda não. Se você não viu o filme ainda, pode ficar tranquilo. O filme, no fim das contas, é sobre negacionismo das autoridades, da imprensa e das pessoas comuns. Impossível a gente não comparar com a pandemia, mesmo sendo uma metáfora, como eu disse, para as mudanças climáticas. A gente lembra bem, né? Começo de 2020, pandemia vindo, os cientistas alertando. Pegou pesado no Irã, na Itália, por exemplo, e estava vindo. Mesmo assim, as autoridades brasileiras negando a gravidade do problema. Era aquela coisa de gripezinha, de resfriadinho, veio falso elixir, cloroquina, ivermectina, estudos e mais estudos, a realidade comprovando que não funcionava. Depois teve o boicote à vacina. Elas fizeram efeito, fizeram as mortes despencarem, mesmo assim segue o negacionismo. E agora, a pseudo-polêmica sobre a vacinação de crianças. Não adianta mostrar os dados de que a Covid matou mais que todas as outras doenças preveníveis juntas. Bobagem. E aí, o país fica preso num falso debate sobre o risco das vacinas e o direito de não vacinar. Os negacionistas só conseguem entrar nesse debate justamente por terem sido beneficiados pelo bem que a vacinação fez na população. E por que eu digo que esse é um falso debate? Porque no mundo desenvolvido, guiado pela ciência, isso não é nem um assunto. Eu vou dar um exemplo do que eu vi. Eu entrei na Europa pela Espanha. E para entrar, não tem essa de eu quero minha liberdade. Você tem que ter o PCR negativo ou a vacina. Aí, ok, você entrou na Espanha. Suponhamos que você não vacinou. Vai ser banido de vários lugares. Restaurante, teatro. Precisa ter aquele QR Code que mostra que você se vacinou. No fim das contas, esse discurso anti-vacina é só para claque do bolsonarismo. Os ministros não acreditam nele, eles se vacinaram, nem a família Bolsonaro acredita nele. Os filhos se vacinaram, a mulher se vacinou. Agora ele não quer vacinar a filha. Vamos ver quem vai falar mais alto no fim das contas, o mito ou a mãe da criança. Quem viaja para o exterior, uma minoria privilegiada, essa vai acabar se vacinando, vai ter que enfiar o negacionismo no E se já não percebeu, vai saber na prática que esse debate sobre vacinar ou não só tem esse espaço todo no Brasil porque há um presidente negacionista. O presidente francês, por exemplo, declarou recentemente que quer limitar a vida dos vacinados, irritar eles, dificultar ao máximo o acesso deles às atividades sociais. E por que eu estou falando isso? Porque tem muita similaridade com o filme. Vou dar um micro spoiler, eu acho que não compromete não, tá? O filme mostra autoridades completamente despreparadas. E aí, eu pensei no Brasil. Você imagina a reunião em que Bolsonaro foi informado sobre a pandemia. Você tinha ali algo inédito. Países estrangeiros fazendo lockdown contra uma doença. As pessoas nunca tinham visto isso. Era um vírus inédito, sem remédio. E aí a primeira reação foi a negação. Sistemas de saúde de países desenvolvidos estavam colapsando. E as previsões de morte eram assustadoras, como a do Imperial College de Londres, lá em março de 2020. Se nada fosse feito, a Covid poderia matar até 1 milhão de brasileiros. O mínimo de mortes que teríamos seriam 44 mil pessoas. Eu lembro muito bem desse número, 44 mil, eu me lembro, e eu fiquei chocado. Bolsonaro e companhia encontraram explicações que foram abandonadas por líderes que relativizavam a pandemia lá no início. Boris Johnson no Reino Unido, Trump nos Estados Unidos. Só as explicações que ficam no campo do absurdo, das teorias da conspiração que ficaram. E várias estratégias diversionistas foram adotadas. Primeiro, negar tudo. O que tem tudo a ver com o filme. Não olhe para cima, ou seja, não olhe para o problema. E esse foi o tipo de debate que só atrapalhou a solução do problema em si, que é a pandemia. Outro desvio de assunto. O kit Covid. Não importa que o pesquisador francês que fez o estudo, ele mesmo reconheceu que cloroquina não funciona para a Covid. Não adianta. Veio o negacionismo da vacina. E aí teve gente achando que foi muito rápido, que havia um lobby das indústrias farmacêuticas, como se cloroquina desse em árvore, né? E ainda que a vacina fazia mal, dava AIDS. E por último, tentando impedir a vacinação de crianças. A gente desviou do assunto principal para poder desbancar fake news, desmentir teorias da conspiração, dizer que vacina funciona, pressionar o poder público para comprar a vacina. Quem está no poder tem a vantagem de conseguir pautar o debate nacional. Então eu aviso, agora vai começar a rolar spoiler, para e volta depois, para você também saber em que cidade eu tô, tá? É meio um clickbait. Eu falei muito do filme sem falar para poder não estragar o prazer alheio. Eu tive alguns insights que eu queria compartilhar com vocês. São impressões aleatórias, que eu não vou listar em ordem de importância nenhuma. Vamos lá. Eu acho que a reação dos religiosos foi ignorada. Você tem poucas imagens ali que sugerem alguma coisa, mas foi só isso. Eu imagino que num evento desse tipo, de fim de mundo, os religiosos iam deitar e rolar. Iam falar da volta de Jesus, aproveitar para reafirmar as crenças deles. Acho que o filme ignorou esse aspecto.
Outro ponto que eu achei assustador no filme é a apatia diante do desastre. A princípio a gente acha exagerado, né? O mundo vai acabar e você vai trabalhar normalmente no dia seguinte, vida que segue, como se nada estivesse acontecendo, como se não fosse o fim do mundo, de fato. E aí não tem como não fazer a relação com o Brasil e a Covid. Outro ponto importante para o qual o filme aponta, na minha opinião. Muitas vezes a gente fica apegado à forma e ignora o conteúdo. Vou dar alguns exemplos aqui. Naquela primeira entrevista da cientista na TV, ela é tida como louca pelos jornalistas e pelo público, porque ela grita. Ninguém se preocupou com a gravidade do conteúdo da fala dela. O outro cientista, o Dr. Mindy, é mais aceito, porque ele aceita amenizar o tom, não grita, é cortês e é até tido como sexy. Isso me fez pensar como a gente faz com a questão do meio ambiente. Deixa o tema ali, num bloco reservado para isso, como se não fosse um tema transversal na área da ciência, da economia, da política da cidade, negócios, até esporte. Avaliação técnica, zero. E essa é uma discussão boa. Qual é a formação dos jornalistas para dizer quem é o especialista que merece ser ouvido e qual não merece ser ouvido? Isso é um papo longo, né? Outro tema importante que o filme traz para a gente, política. Nenhum político está preocupado com o assunto em si. A decisão de fazer algo para conter o cometa pela presidente americana só é tomada depois do escândalo que revela que ela mandou fotos íntimas para o candidato à Suprema Corte com quem ela teria tido um caso. No discurso, para anunciar o problema e a solução, ela fica só preocupada com o jeito que ela fala, com a imagem que é passada. Ela pensa no militar que vai ser o garoto propaganda da missão, com os fogos de artifício para o anúncio, com o local do anúncio, o navio de guerra. E é interessante porque não fica claro se ela é republicana ou democrata, o que dá uma ideia de que não é uma crítica a um partido político, mas à classe política como um todo, por mais que ela pareça muito com o Trump. Tudo é político, né? A presidente que tem um claro déficit de atenção está preocupada com a popularidade que, de fato, vai para a estratosfera depois do anúncio oficial de que o cometa vai bater na Terra. E a galera compra rápido a ideia de que a gente pode sair da pobreza com os trilhões de dólares que o cometa pode gerar. Outro ponto interessante do filme, os especialistas. O cientista feito pelo Leonardo DiCaprio se seduz pelo poder e pela fama e abre mão de princípios. E o Dr. Mindy faz até campanha para o governo. A astrônoma feita pela Jennifer Lawrence, não. Mas o filme mostra. Os dois cientistas têm as mesmas informações, sabem exatamente o que está prestes a acontecer, mas cada um tem o seu preço. Um affair com a apresentadora de TV, o cargo no governo, a exposição midiática, a ideia de que existe espaço no governo para fazer alguma coisa certa. Eu simpatizei com o personagem do Leonardo DiCaprio, então eu acho que ele agiu por ingenuidade, tanto que depois a ficha cai e ele se alinha de volta à personagem da Jennifer Lawrence. Aí eu fiquei pensando, alguém com menos caráter, mesmo sabendo que o pior está ali, na frente, não se dobraria aos poderosos? Tudo por um momento de protagonismo, mesmo que seja no fim do mundo? E quando não é o mundo todo que vai morrer? Se o especialista achar que só velhos e pessoas com doenças pré-existentes vão morrer? Quantos especialistas não passariam por cima da realidade para ter poder, prestígio? Não é necessário que haja muitos especialistas para que uma ideia, por mais absurda que seja, tenha um verniz de credibilidade. Uma Nise Yamaguchi, uma Mayra Pinheiro, um Osmar Terra, pronto, já basta. Eu tenho que falar dos isentões. Até diante de algo tão evidente quanto a queda de um cometa, até ali existem isentos. Tem uma cena curtinha de um ator interpretado pelo Chris Evans, eu acho, falando do novo filme dele. Ele diz que não está nem num lado nem no outro, acha que o problema é a briga. E a jornalista elogia essa atitude, nem uma coisa nem outra. Estamos todos cansados da política, ela diz. Diante de um problema, há quem ache que o problema é a política. Parece com algo que a gente vive no Brasil, né? Mas não é claro que quem diz que estamos cansados da política e dos políticos não é em si um grupo político que tem ganhos políticos em cima disso? Isenção é uma posição política. Condenar a política é uma posição política. E no caso do cometa, dizer que não quer política favorece aqueles que são negacionistas. Se a gente for pensar no filme como uma metáfora para as mudanças climáticas, dizer que o debate é chato, que você não quer nenhum lado, nem outro, é tomar um lado. Outro insight são os chamados gênios da raça. Volta e meia, presidentes se cercam de gênios da raça. Gente que promete resolver com o mínimo de esforço problemas que todo mundo diz que são complexos e que não conseguem resolver assim de forma tão rápida. Quem são os gênios da iniciativa privada aos quais os poderes se associam? Presidentes se associam aos mais capacitados? No filme é o Peter Ashwell, uma espécie de Elon Musk misturado com Steve Jobs e Mark Zuckerberg. Ele tem passe livre na cúpula do poder por ser um financiador de campanha. Aparentemente, ele sabe muito do que fala, tem um aparente domínio do jargão da área, fica clara qual é a preocupação dele. Dinheiro.
E aí a imprensa entra um pouco nessa onda, porque as ações da empresa responsável pela operação estão subindo, como se ações fizessem algum sentido sem um planeta. Depois, a gente entende que ele não tem expertise, o conhecimento dele para extrair minerais que renderiam dezenas de trilhões de dólares, não sabia nada. E pior, depois a gente descobre que ele tinha um plano C que salvaria um seleto grupo de ilustres. Não sei vocês, mas eu achei que tinha ali umas notas de Paulo Guedes. Não, a arrogância de quem aparentemente sabe do que está falando. Os resultados mostram o oposto. Quando não tem mais jeito, ele arruma um jeito de escapar. Alguma dúvida de que se o Brasil for mais pro buraco ainda, ele vai pegar as economias dele do paraíso fiscal e ter uma vida bem confortável num lugar fora do Brasil? Alguma dúvida? Olhando mais para trás, um gênio da raça que ia salvar o Brasil e o Rio de Janeiro principalmente, ia trazer dinheiro, resolver todos os problemas com inteligência, inovação, boas ideias. Lembra dele? Ike Batista. No fim, ele tinha empacotado nuvens e vendido e quase todo mundo caiu na lábia dele. Nem o cabelo dele era de verdade. Vamos lá. É assustador, né? Porque esse negacionismo no poder, que é o pano de fundo da história, não é algo só da ficção. Eu já falei aqui numa hipótese, pode surgir um novo vírus, ainda mais letal. Aí vai ter gente que não aprendeu o que é RNA mensageiro no ensino médio, achando que pode entrar num debate sobre alterações na proteína spike de um coronavírus, que é o que está acontecendo hoje. Isso, obviamente, atrapalha o debate, cria uma falsa polêmica e adia a solução do problema. Com a Covid só não foi mais grave porque os negacionistas poderosos mudaram de ideia. Eu falei aqui do Trump e do Boris Johnson, os dois vacinados, aliás. No Brasil, Saulo não virou Paulo. Bolsonaro não se converteu à ciência. Um artigo do Celso Rocha de Barros na Folha de São Paulo cita o epidemiologista Pedro Halal, que fez contas de quantas pessoas teriam sido salvas até o fim de maio de 2021 se as ofertas de vacina da Pfizer e do Butantan tivessem sido aceitas. O resultado seria 95 mil pessoas que não teriam morrido. Não entra no cálculo a recusa das vacinas do consórcio COVAX Facility e não foi levado em conta o custo em vida da sabotagem do governo federal às medidas reconhecidamente eficazes contra a Covid antes de existir a vacina e também não levou em conta a recomendação de remédios ineficazes. Um cometa, até onde a gente sabe, não está na iminência de bater na Terra. Mas a gente tem problemas que a gente sabe que ameaçam a gente e a gente está sujeito a problemas que ainda nem conhecemos. Olha o nível do nosso fundo do poço. Eu não estou desejando ter autoridades que apresentem soluções para os problemas, mas que pelo menos saibam qual é o problema. Crenças estranhas não são novidade. Na humanidade, já acreditaram, por exemplo, que a Terra era o centro do universo. Acreditam que a Terra é plana até hoje. Que sangue de gladiador curava pessoas. Gente que acreditava que viagem de trem deixava as pessoas loucas, que manga com leite fazia mal. Mais recentemente, que cloroquina curava Covid. Acho que a gente pode concluir sem medo. Sempre vai ter gente para apoiar, por mais louca que seja a ideia de um poderoso. Abortar uma missão para destruir o cometa porque vamos dar um jeito de explorar economicamente esse cometa? Teve gente apoiando na ficção. Vai ter gente que vai pensar no lucro, acima de tudo, até da vida humana. Beijo para Prevent Senior. Alguém ainda duvida que haja líderes no mundo totalmente incapazes de lidar com as prioridades? Que diante de situações extremas, as questões políticas falem mais alto e que a espuma de ódio da rede social seja um fator mais relevante que as verdades científicas na hora da tomada de decisão? Assusta quando as pessoas que cuidam do rumo de um país seguem crenças, achismos, que muitas vezes podem ser letais. Pessoas que usam o poder político para atrapalhar o debate, constranger ou silenciar quem realmente entende do assunto. E no fim das contas, todo o dano provocado por elas pode não as atingir, porque elas têm mais como se proteger. E ainda vai ter uma legião de pessoas concordando e dizendo amém. Do que eu estou falando? Do filme da realidade? Eu já nem sei mais. Gostaram do vídeo? E eu vou fazer uma relação do lugar onde eu tô com um tema metafórico do vídeo, porque o vídeo é sobre o filme que fala da chegada de um cometa, que, como eu disse, é uma metáfora para as mudanças climáticas. Você olhando para cá, eu estou no inverno europeu, tem gelo atrás de mim. Pronto, tudo normal, certo? Não tá tudo normal. Para achar gelo aqui, eu tive que subir muito. Aqui, estou no topo da montanha. Só no topo da montanha eu consegui achar gelo. Então, o assunto das mudanças climáticas,
acaba estando no dia a dia, aqui não é diferente. Aqui do lado, na França, por exemplo, o último mês foi o mês mais quente para o mês, desde que começaram os registros, na década de 40. Eu, quando viajo, me chama de maluco, eu dou uma olhada no histórico da temperatura do lugar. Eu não olho a previsão do tempo, porque pode chover, pode nevar, pode ter uma mudancinha. Então é bom ver a média, mas para cá não adiantou. Era para estar bem mais frio. Eu não falei onde eu tô. Você adivinhou? Eu tô em Andorra. Andorra, capital Andorra. Um micropaís. Estranho, né? Ali entre França e Espanha. Menos de 80 mil habitantes. A minha Niterói é 7 vezes maior que Andorra. É um país independente, mas nem tanto. Andorra tem a proteção da França. O presidente francês é o copríncipe de Andorra. E aqui é uma diarquia, 2 chefes de Estado. O outro é o bispo, nomeado pelo Papa. A língua oficial é o catalão, mas a língua franca, pelo que eu percebi, é o espanhol e também fala-se muito francês. Andorra não faz parte da União Europeia, mas o euro é a moeda. Para entrar aqui não tem qualquer controle na imigração, é só passar. E por que esse país existe? Eu diria que é um país útil, sabe? É um grande free shop, muitas lojas com desconto, né? Sem imposto. E como não está na União Europeia, não precisa respeitar aquelas regrinhas do Banco Central Europeu, sabe? Ou seja, um paraíso fiscal. Eu não vim para cá por causa disso, eu vim por curiosidade e por causa da natureza. Como vocês viram, vale a pena. Vocês adivinharam que eu estava em Andorra? Já tinham ouvido falar de Andorra? Escreve aí nos comentários. No próximo vídeo, eu não sei nem o tema, não sei nem onde eu vou estar, porque minhas férias estão em aberto. Eu estou olhando as restrições da Covid e estou tentando me guiar por aqui, então está em aberto. Se inscreve aí no canal para você acompanhar aqui um pouco da minha viagem, mas vocês já perceberam que aqui eu trato mais de assuntos, temas, reflexões e muito menos da minha viagem. Vocês perceberam qual é a minha pegada. E quem me acompanha há um tempo sabe que tem que ter coluninha do Francisco. Francisco, obviamente, não veio para a viagem comigo, ficou em São Paulo. E eu gravei um videozinho com ele em São Paulo, que fica claro que ele odiaria estar no lugar como esse aqui. Por quê? Porque ele morre de frio. Até no verão de São Paulo, ele busca se aquecer. Veja na coluninha do Francisco. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê a qualquer momento, tá bom? Tchau, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. E é isso, tá bom? Tchau, até a próxima. Então no meio do caminho eu faço um... Sem nem ser amigo, eu tô tentando jogar aqui pra ele. Ainda bem que o Francisco não veio YouTube. Isso aqui. Todo dia o Francisco reserva um tempinho, vem aqui para ficar um pouquinho no sol. Eu não sei se isso é comum com todos os cachorros, mas ele vem aqui pra varanda com essa vista maravilhosa de São Paulo, né, Franciscão? Vou pegar um solzinho, né? Aí fica aqui. Na verdade, o Francisco faz o que eu deveria fazer, né? Porque eu não pego sol, odeio pegar sol, tenho medo de sol, medo de ficar ardendo, medo de tudo. Deveria pegar um pouquinho de sol, não pego. Francisco não, Francisco faz o que recomendam os médicos. Só no solzinho, né, Francisco? E fica quietinho aqui. Quer mais carinho, é? Então a pessoa quer ficar aqui, pegando um sol. Ainda quer um carinho, gente, é muito folga, muito folgado, gente. Muito folgado. Né?